Colocou, né, sobre nossas vidas aqui, né, para ajudar no pastoreio do seu rebanho. Amém? Lance suas bênçãos sem medida sobre a vida do nosso pastor Rubens. Querido Deus, Pai Celestial, no teu amado Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Eis aqui, Senhor, teu Filho amado, pastor Rubens, Senhor. Senhor, venha, Senhor, sobre a sua vida. Nós sabemos, Senhor, que ele já é um homem abençoado, Senhor. Mas transborda, Senhor, o teu Espírito Santo de Deus, Senhor, neste lugar, Senhor. Que a tua palavra seja ministrada, Senhor, nos nossos corações, Senhor. E que venha, Senhor, como uma flecha, Senhor, acertando o alvo, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado, eu te peço, Deus, que o Senhor venha estar guardando a vida do pastor Rubens, guardando a sua família, Senhor, livrando, Senhor, de toda a seta do inimigo, todo dardo inflamado lançado pelo inimigo, Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, o seu lar e tudo que ele tem, Senhor, seja desfeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós rogamos, Senhor, e te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, cada vez mais esse teu filho amado, Senhor. Glória nós te damos, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão. Graças a Pai, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Meus irmãos, quantos de vocês estiveram aqui conosco no evento? Levante a mão, só para mim. Quero agradecer a sua presença ontem e eu quero agradecer a sua presença hoje. E eu acho que você está dando para mim um sinal de que você não está sofrendo de cansaço espiritual. Porque tem gente que ela vai para um evento e aí ela coloca na mente dela: eu já cumpri a minha obrigação. Ele não foi ali por prazer, ele foi ali por obrigação. E aí, como no dia seguinte já tem outro evento, ele já não vem porque ele já cumpriu a obrigação. Então mostra um sinal de cansaço espiritual. Isso é perigoso. Cuidado com isso, meu irmão, tá? Muito cuidado com isso. Nós chegamos no dia 10 de setembro de São Paulo, uma viagem cansativa, 3 horas de São Paulo para o Recife, aí fica esperando mais 1 hora para fazer o check-in, aí 3 horas do Recife para Manaus, chegamos aqui 3 da madrugada, 3 horas da madrugada, chegamos aqui, fomos dormir, acordei mais ou menos umas 8h30 da manhã, aí vai tomar café, né? Aí não pude vir para o culto porque chegamos cansados e tinha que comprar comida, tinha que arrumar tudo, as coisas, mas à noite eu estava aqui. Pelo prazer de estar com meus irmãos, pelo prazer de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu não estou cansado espiritual, não estou com cansaço mental, não estou com cansaço espiritual. Mas quantas pessoas estão com esse problema na igreja? Cuidado, meu irmão. E eu já estou com 62. Quem aqui tem 60? Levante a mão. E eu estou com 62. E tem gente que não está com 30 e está cansado. Sabe, meu irmão? Está com problema espiritual. Isso é problema espiritual. Entendeu? Então eu quero agradecer os irmãos que estiveram ontem e que hoje estão aqui, né, para louvar, para ter comunhão com o Senhor, para estar na presença de Deus. Hoje eu quero trazer esse tema, né? Família é meu porto seguro, a parte 2. Domingo passado nós ministramos família é meu porto seguro, a parte 1. E hoje vamos falar da parte 2, ok? Eu vou falar de coisas aqui que eu nunca falei na minha vida, nunca preguei na minha vida, ok? Então abra a sua Bíblia, olha só que coisa interessante, Salmo 133, né? Salmo 133. E naquele dia que eu cheguei à noite, o pastor Adriano estava ministrando uma palavra maravilhosa, que era o garçom, o poder de servir. E aquela mensagem é muito profunda. E muitas pessoas não estão tendo o poder de servir, elas estão servindo parcialmente, elas estão servindo com alguma dificuldade,
porque elas estão com algum cansaço, ou elas estão com algum bloqueio, alguma dificuldade, delas se darem mais. Parece assim que elas já estão no limite. Você já está no seu limite? Você já chegou ao seu limite? Será que nós estamos chegando no nosso limite? Tão jovem, né? Tão jovem, já está no limite. Misericórdia. Salmo 133, irmãos, é um salmo tremendo. Ele fala sobre a unidade fraternal. Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unido quem? Os irmãos. Você sabe que nós só levamos isso só para o lado espiritual, no sentido de corpo? Você já prestou atenção? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Você tem irmão físico? Você está vivendo em unidade com ele? A Bíblia está dizendo como é bom e agradável viverem unidos irmãos. Ó, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Irmão, isso aqui, você pode me explicar o que é isso aqui? Eu entendi uma coisa. Quando eu fui em Israel, aí eu fui compreender esse salmo. Entendeu? Monte Hermon fica ali naquele país ao lado de Israel, irmão, Líbano. Fica no Líbano. E aí, aquele monte, ele neva. E o frescor dele, o vento dá e joga para os montes de Sião, são os montes que estão na terra de Israel. Então ele joga aquele frescor para os montes e ele vai refrescando toda aquela região, toda aquela área. Só entendendo isso depois de ir lá. Entendeu? O monte fica num país e ele é um monte alto. Então a neve que cai nele e vai derretendo e a água daquela neve também vai regando. Olha que coisa interessante, né? Vai regando os braços do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele vem, um deles vem lá nas colinas na Síria, de Golã. E o outro vem do outro lado, que vem da Síria. Tem um daqui e outro aqui. Eles se encontram e vai. Você vê aquele canapézinho de água vindo. Entendeu? Aí daqui a pouco é aquele riozão ali. E cai no mar da Galileia e é uma imensidão. Aí depois ele encurta de novo. Aí é o... Entendeu? Rio Jordão, onde Jesus veio batizar. Interessante, irmão. Então, olha que coisa tremenda. Então você está ouvindo algo, né, de alguém que foi no local e que vê como é que a coisa funciona, entendeu? Então olha o que ele diz. Ele diz assim, ó: é como o orvalho do monte que desce sobre os montes de Sião. Os montes que estão no território de Israel são os montes de Sião, ok? E ele diz assim, ó, ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas Deus está utilizando, irmãos, algo físico, real, que acontece, né, mensalmente, anualmente, na vida cotidiana de uma nação. Mas olha onde ela começa. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Aí ele vai dizer: olha como o óleo que desce sobre a cabeça de água. Olha como o orvalho do Monte Hermon. Está dizendo que a bênção, ela é todas essas coisas boas e também a vida que flui daí. Mas ele está pegando
esses paralelos para exemplificar uma coisa: a unidade entre os irmãos. Quantos compreendem o que eu estou falando? Meus irmãos, família é sinônimo de lar, casa, geração e instituição social formada pelo casal e filhos. A família é a célula principal da sociedade, é a base de tudo. Deus é o autor da família. Ele criou o ser humano para viver em família, em um ambiente de paz, harmonia, né, através do amor fraternal entre os seus membros. Então, Deus criou a família, irmão, para que houvesse o quê? O amor fraternal. E dentro desse amor fraternal houvesse o quê? Paz e harmonia. Ok? Há muitas famílias que ensinam aos filhos ou netos o costume de tomar a bênção de seus pais e parentes. Bença pai, bença mãe, bença avô, bença tia. Né? Isso é um princípio. Você diz, esse é um princípio católico? Não. Não é um princípio, é um princípio da Bíblia, que vem lá dos patriarcas. Ok? Simplesmente houve uma adaptação, um ajuste, né, através do princípio católico. Ok? Porque a bênção, ela era algo que acontecia, né, entre os patriarcas. Então, não é errado ensinar um princípio de honra. Então, isso não é errado. Vai ensinar toda vez que eu digo, toda vez na tela. Isso não é errado. Porque isso é um princípio de honra. Ok? Uma das portas da bênção é o trabalho do homem. Mas a bênção só funciona se houver a aplicação do princípio da obediência, respeito, honra e cuidado na valorização da família ou dos seus membros. Não adianta o pai ensinar para o filho tomar a bênção de A, B ou C, que ele, né, aplique esse princípio, se esse filho não se submete à obediência, à honra, ao respeito e ao cuidado. Essa bênção, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Essa bênção não vai alcançar ele. Ok? E como eu falei no início, a bênção ela era o quê? Transferida pela imposição de mãos. Não foi isso que Jacó disse para Esaú: meu filho, traz uma caça, porque como eu já vou morrer, eu quero te abençoar antes de eu morrer. Né? E aí Jacó se passou pelo irmão, e quando ele botou a mão, ele ouviu a voz de ele: pá, isso aqui está parecendo Jacó. O pelo é de Saul, mas a voz parece que é. Então, veja só, a bênção era a transferência de imposição de mão, né? Mas eu te pergunto, né? Olha só, a bênção não alcançou Esaú, porque Esaú era uma pessoa que desonrava seus pais. Se não há honra aos pais, a bênção não é transferida, meus irmãos. Não há transferência de bênção. Ok? O poder da palavra te abençoar, ela não se concretiza sem princípios, sem obediência. Ok? Princípios da obediência, princípios da honra, princípios, ok? Do respeito, ok? Então não vai acontecer. Claro que uma das portas, nós falamos aqui, da porta de bênção, é o trabalho. Então, o livro de Gênesis, ele estabelece, né, as origens das bênçãos, dos altos céus, das profundezas da terra e do seio da mar. Ele está dando da onde vem as bênçãos, dos altos céus,
das profundezas da terra, do trabalho, ok? E do seio da madre, entendeu? Bênção paternal, pai para o filho, geração, quando o casal gera, ok? Então, a bênção só funciona se houver aplicação de princípios. O diabo não quer ver nenhuma família em paz e harmonia, muito menos servindo a Deus. Ele trabalha para que seus membros não pratiquem os princípios da honra, da obediência, do cuidado aos irmãos ou familiares. A Bíblia diz que o filho que amaldiçoa pai e mãe, ele morre na mais densa trevas. Olha como isso é sério. Se o filho não tem qualquer respeito, qualquer cuidado pelo seu pai e pela sua mãe, você já ouviu falar sobre o pastor Flávio Amaral? Quem já ouviu falar? Você ainda não viu? Tem uma serva de Deus, Bianca, uma lourinha dos olhos azul, Karina Bach. Procure no YouTube e assista esse rapaz. Esse rapaz, ele cresceu como um revoltado, como um endemoniado, desonrando o pai e mãe. Ele foi possuído por espíritos malignos, demônios, transformaram ele num homossexual, com seio e tudo, era um transe, entendeu? Uma vez viveu com homens, com marido e mulher vive. Esse rapaz, e não queria saber nada de Deus. E o que aconteceu? Esse rapaz teve um encontro com Jesus, mudou tudo na vida dele, largou toda aquela vida, foi servir a Deus, foi ser cuidado, foi ser acompanhado, tratado. Hoje ele é um pastor, um homem de Deus. Você precisa ver o testemunho desse rapaz. Ele é um homem de Deus. Eu assisti a entrevista dele, e ele conta a história dele, e ele fala, né, de como ele era com a mãe dele, de como ele tratava a mãe dele. Então, irmão, quando você desonra seus pais, você trata mal seus pais, entendeu? Você vai atrair o quê? O mal da sua vida. É isso que vai acontecer. Você vai atrair o mal. Então, o diabo, irmãos, ele trabalha com esse propósito de destruir a família, né? Ele não quer ver os homens, os seres humanos, as pessoas praticando os princípios da honra, da obediência, do cuidado aos irmãos e aos seus familiares e serviço a Deus. Para viver protegido, a família precisa, irmãos, cuidar de princípios. E hoje nós vamos estar falando aqui de princípios, né? Então, olha só, estamos falando princípio da obediência, princípios da honra, princípio do respeito, princípio do cuidado. Ok? Então, o primeiro ponto aqui é a bênção da família que vive em unidade. A bênção da família que vive em unidade. A família deve viver em unidade, não dividida. Então nós estamos vendo aqui o que a Bíblia está dizendo. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Deveria ser uma bênção ter um irmão ou irmã, ou mais de um. Poxa vida, eu sou filho único, não tenho ninguém, é só eu na minha casa. Você já pensou? Quem aqui é filho único? Levante a mão. Só um Júnior ali. Pergunte dele se ele não gostaria de ter um irmão ou uma irmã. Hã? Então, irmão, deveria ser uma bênção ter um irmão ou uma irmã, né? Então, por que os irmãos brigam, se desonram e têm inveja por um ter até
mais atenção que um outro. Ei, olha aí o problema. Porque não temos o cuidado de José, que vivia em busca de seus irmãos, mesmo sofrendo a inveja deles, ao ponto de tentarem matá-lo e vendê-lo como escravo, como de fato fizeram. Mas ele se importava com seus irmãos. Imagina, né? Vários irmãos, mais de 10, sem contar a irmã, né? E esses irmãos tinham inveja dele, mas ele gostava dos seus irmãos, mesmo sabendo que seus irmãos tinham inveja, mesmo sabendo que os irmãos, né, queriam fazer alguma coisa com ele gostava dos seus irmãos. E você? Você gosta dos seus irmãos? Hã? Você ama seus irmãos? Você tem cuidado pelos seus irmãos? Você se importa com seus irmãos? Quando eu tinha 16 anos, 17, 15, eu acho, meu pai era regatando. Saía pelo Rio Purus, vendendo mercadoria, né? Trocando por pirarucu, castanha. E o que ele deixava de recurso durava 15 dias. E eu, preocupado com meus irmãos, preocupado em ver a minha família, eu fui trabalhar numa feira carregando peixe. Eu ia dormir às vezes 2 da madrugada, 3 da madrugada, 6 da manhã, 7 eu tinha que estar na escola. Escola Estadual Leopoldo Neves, lá no bairro de São Paulo. Então, o meu cuidado, a minha preocupação, meu interesse em não ver meus irmãos passando fome, irmãos, fez com que Deus olhasse para mim e me guardasse a minha vida e me abençoasse e me salvasse. Entendeu? Porque viver numa feira, né, como era ali no Morro da Liberdade, no Cajual, hoje não tem mais. Então era um local muito terrível. Falava de tudo. Então, meus irmãos, a minha preocupação, meu cuidado pela vida dos meus irmãos, e eu vou lhe dizer, às vezes eles não vão te valorizar, não vão se importar, vão te trair, vão fazer tudo o que fizeram com José, mas Deus vai cuidar de você, Deus vai guardar você, Deus vai abençoar você, Deus vai proteger você, Deus vai estar com você. Sabe, irmão? Ele vai estar com você. Então nós vemos aqui, nessa história, José está lá em Gênesis, você não precisa ler, 37:16. José pelo deserto. O pai mandou ir atrás dos seus irmãos, ver como é que ele estava, o que estava acontecendo, se ele estava bem. Lá vai José pelo deserto, errante, cansado, encontra uma caravana. O que você está fazendo? Eu estou à procura dos meus irmãos. Quantas pessoas estão na igreja, não têm prazer na comunhão dos irmãos, não têm prazer de estar com os irmãos da célula, não têm prazer de vir para a presença de Deus e estar em comunhão com seus irmãos no culto. A bênção está na unidade entre os irmãos de sangue, quanto mais irmãos espirituais. Entendeu, irmão? O princípio da unidade traz bênção de vida aos que a ele praticam. Como nós lemos nesse salmo, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Se entre irmãos a unidade, lá vai estar a bênção de Deus. Porque é bíblico, irmãos, é bíblico. Muitas pessoas têm honrado e servido mais a outras pessoas. O pastor Adriano falou isso aqui. Ele até falou de algo que a esposa dele falou para ele na casa dele. E é verdadeiro. Muitas pessoas têm honrado e servido mais a outras pessoas que não são da sua família. Há bênçãos, irmãos,
para quem vive o princípio da unidade. Os pais são os responsáveis pelo equilíbrio emocional da vida dos filhos. Os momentos de alegria e descontração servem de porta para esse equilíbrio emocional. O homem intempestivo necessita de uma mulher sensata e equilibrada para evitar que sua casa pegue fogo. Imagina, o homem é explosivo e a mulher é explosiva, né? E o que vai acontecer? No momento que um esquenta e o outro esquenta, a casa vai pegar fogo, meu irmão. Então, o homem precisa de uma mulher sensata que possa, né, botar juízo na cabeça dele, ele não faça loucura. Claro que existe um momento que quando um pisa na bola, a mulher tem que rodar, sabe? Irmãos, família unida, diga para o seu irmão, diga para você que está do seu lado, família unida cresce e prospera unida. Eu vou dar aqui 2 exemplos. A maioria dos irmãos da minha esposa, 6 homens e 4 mulheres, 10 filhos, todos que morreram. 6 homens e 4 mulheres, 10 pessoas. A maioria deles são pessoas muito unidas, muito unidas. Presta bem atenção. Muito unidas. Todos se ajudam, todos trabalham e todos vivem melhores do que 2 que possivelmente eram os mais velhos, os 2 mais isolados, os 2 mais afastados, os 2 mais distantes. Eram os que sofriam mais, passavam mais dificuldade, enfrentavam mais situações de dificuldade, passavam mais perrengue, entendeu? Que estavam sempre pedindo alguma coisa, sempre necessitando que os outros se movessem e ajudassem. Infelizmente, os 2 já morreram. E os outros continuam bem. E os outros continuam bem. Isso é um princípio verdadeiro. Irmãos em unidade se ajudam, crescem e prosperam unidos. Os que são isolados são os primeiros que vão embora. Porque a vida, sabe, as coisas vão se fechando para eles. Porque ele vive isolado. Entendeu? Uma outra família que eu conheço, lá em Lucas, onde eu aceitei Jesus, família Nunes, da qual o pastor Rio da parte. Tem a pastora Zuma, hoje é pastora, tem a Zunalva, tem a Cibele, eu estou lembrando, aí tinha o pastor Rio, tinha o Denilson, tinha o... São também, se eu não me engano, parece que 7 ou 8 homens, grande, família grande. E eles são donos, os parentes são donos de empresa na área de elétricas. Então, essa família, irmãos, sempre unida, sempre fazendo coisas unidas, sempre promovendo, sabe, confraternização da família, ajuda uns aos outros. Todos, até onde eu conheço, até hoje, todos vivendo bem. Todos vivendo bem. Todos. Então, eu estou trazendo para vocês 2 exemplos da vida cotidiana da minha existência, de que esse princípio, irmãos, ele funciona. Você, moça, você, rapaz, tem irmãos de sangue, não os rejeite, não, né, vive isolado deles. Seja um canal para que haja unidade entre vocês e se ajudem uns aos outros, porque aí está a bênção e a vida está dizendo. Agora, se isso funciona numa família física, imagine todos nós em unidade, dentro de uma mesma direção, dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma visão. Imagine você sonhando com essa família de Deus, a família espiritual. Irmãos, o inferno jamais iria nos parar.
jamais o inferno ia nos parar. Entendeu? Jamais. Segundo ponto, segundo tópico, um modelo de pai zeloso por sua casa. Vamos ver um exemplo, vamos ver um modelo de um pai que é zeloso por toda a sua casa. Lindo, né? Abra lá em Jó, capítulo 1. Olha a história desse pai. Nós vamos ler 6 versículos só. Jó 1, de 1 a 6. Olha só. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era... Olha como era esse homem. O que ele era? Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 princípios da vida desse homem. Irmão, diga para o seu irmão, diga para o seu que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, um dos princípios que guarda a nossa vida e que serve de escudo para as nossas vidas estão aqui. Por que o diabo atingiu a família desse homem? Porque Deus permitiu. Porque o diabo desafiou Deus que Jó não seria capaz de viver sem renunciar a Deus se ele perdesse tudo. O diabo desafiou Deus. Deus disse: acabou, não vou aceitar o seu desafio. Você só não pode tirar a vida dele. Então, que blinda. Digo, o que blinda a nossa vida? O que Que blinda a sua família. Está te ligando, oi? Está falhando. O que blinda a sua vida, o que blinda a nossa família, são a obediência aos princípios. O que blinda a sua família, o que blinda a nossa família, o que guarda a nossa família, é guardar os princípios. Então, olha aqui um homem de princípios. A Bíblia diz: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha só, 10. Eita, meu irmão. Olha só, pancada aqui. Vai ter 10 filhos hoje para te ver. Tem gente que está com 2, já está correndo da sala para a cozinha e diz: meu Deus do céu. Né, meus irmãos? Então, e olha o que esse homem possuía. Verso 3 diz o que ele possuía. Entendeu? E a Bíblia diz que ele era o maior de todo o Oriente. Verso 4 diz, presta atenção no verso 4: seus filhos iam às casas uns dos outros, tinham unidade, tinham união, viviam em comunhão, viviam juntos, não eram irmãos isolados. Olha aqui, entendeu? E faziam banquetes, cada um por sua vez. Já pensou, irmão? Cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó. Agora, olha o cuidado desse pai. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, até o verso 5 fala do que realmente eles viviam, de como eles viviam, né? E aí já entra na questão de quantos anos chegaram diante de Deus. Satanás foi lá, e aí começou aquele processo, né? Em que ele desafiou Deus, que Jó o desonraria, que Jó o abandonaria, né? Então, meu irmão, Jó tinha um grande cuidado espiritual pela sua família.
Pai, você tem grande cuidado espiritual para a sua família. Olha o que Jó fazia. Jó se levantava de madrugada. Você se levanta de madrugada para orar pela sua família? Mãe, você entra no quarto das suas filhas e de noite você vai ungir elas, você vai impor as mãos para Deus guardar do ataque do marido. Pai, você entra no quarto dos seus filhos e você vai lá impor as mãos para o Senhor guardar eles do ataque do inimigo. Você faz isso? A Galilé um dia me procurou. Ela acordou de madrugada. O neto dela vivia com ela, morava com ela, ela cuidava desse neto. Você lembra do Bruno? Você lembra do Bruno? E a irmã Galilé acordou e ela ouviu aquele barulho. Ela ligou o celular, ela focou sobre o rosto do neto dela. E ela viu tipo um comichão sobre o rosto dele. O diabo vai visitar os seus filhos enquanto está dormindo. E se eles foram rejeitados, sofreram rejeição, sofreram algum problema, aí entra um espírito de rejeição, entra um espírito de opressão, entra um espírito de demônio que vai oprimir eles enquanto eles estão dormindo, para que eles cresçam revoltados e não queiram saber de Deus. Como é que está a vida do Bruno hoje? Saiu daqui, né? Está trabalhando. Mas ele tinha se envolvido com coisas pesadas. Pesada. E só foi embora quando eu mandei, né? Que estava me prejudicando. Envolvido com droga. Eu mandei ele embora. Entendeu? Entendeu? Irmão, presta atenção, o negócio é muito sério. Nós orientamos o pai usa os filhos, a mãe usa as filhas. Quando é pequeno, quando é criança, tudo bem. O pai pode até ir lá e orar e ungir. Mas quando já é moça, realmente vai fazer isso, não é o pai. Jó fazia isso continuamente, oferecia sacrifício a Deus, decidia pelos seus filhos, porque estava preocupado que nessa vida de alegria, satisfação, estar junto, poderiam ter blasfemado contra Deus, ter falado besteira, ter falado alguma coisa insensata, e aí pecado contra o Senhor. Olha o cuidado desse pai. Há quantos pais, meu irmão, que não sequer durante a família reúne, durante a semana, reúne a família para orar, ler a Bíblia, enquanto os filhos são pequenos? Quantos pais que sequer durante a semana reúne a família para ler a Bíblia, orar e louvar o Senhor enquanto os filhos são pequenos? Hã? Então, exemplo de pai. Um homem com muita preocupação espiritual, uma vida comprometida com Deus, com atributos raros hoje em dia, em relação a muitos pais. Jó tinha um temor e compromisso com Deus, ele procurou honrar a Deus, e ele é o exemplo de pai que agrada a Deus. Entendeu, meu irmão? Você não precisa abrir, tá? Deus questionou os filhos de Israel, lá em Malaquias, capítulo 1, verso 2, Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vou dizer, em que nós temos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Aí Deus diz assim, olha só, verso 6, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Como é que nós dizemos que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus, que Deus é isso na nossa vida, mas nós estamos honrando a Deus, nós estamos respeitando a Deus? Onde está o lugar de Deus na sua família? Onde está o lugar de Deus na sua casa? Meus irmãos, onde está? Quantos lares ou casa que Deus não é prioridade na vida da família?
Muitos só pensam em ganhar dinheiro e curtir a vida, sem qualquer compromisso com o Senhor e sua obra. O reino de Deus não tem lugar no coração de muitos pais. Inclusive dentro da igreja. Não tem compromisso nenhum com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a igreja do Senhor. Tópico 3. Sua família deve ser bênção a outras famílias. Tópico 3. Está lá em Gênesis. Você não precisa abrir, eu vou ler. Mas eu quero que você abra em Salmo 128, verso de 1 a 6. Tá? Eu vou ler Gênesis 12, de 1 a 3. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sua família deve ser bênção a outras famílias. A sua família, ela está sendo bênção na vida de outra família? A sua família está sendo bênção? Ou a sua família está sendo um problema para a vida de outras famílias? Meu irmão, nós não dizemos as coisas aqui, irmão, para envergonhar, para humilhar, para expor ninguém. Mas há pessoas nesta igreja que elas estão aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, porque não tem sido fácil o que alguns membros da sua família têm enfrentado, têm passado. E muitas vezes, sozinho, sofrendo só, sofrendo em silêncio. Mas eu já disse isso aqui. Não olhe para trás, meu irmão. Meu irmão, não olhe para trás. Não olhe para todo o mal que você tem visto acontecer na vida da sua família. Deus quer que você seja esse canal de bênção, seja esse exemplo, seja essa pessoa que Deus está estabelecendo, que Deus está levantando, que Deus está forjando, para que Deus possa usar a sua vida para a glória dele. Tem pessoas aqui, irmão. Tem alguém aqui que cuida de alguém. Alguém teve que pegar e cuidar. E não tem sido fácil, irmão. Não tem sido fácil. Alguém que se colocou na posição de mãe para tentar resgatar. Então preste atenção. Você que está aqui, que está ouvindo essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você hoje. Tudo que você tem que fazer, priorizar Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, tudo que você tem que fazer. Fale para essa pessoa. Tudo que você tem que fazer, priorize Deus. Que Ele vai libertar os teus caminhos. Tem alguém que está hoje aqui, está ouvindo essa palavra. O que o diabo quer é que essa pessoa siga a mesma história da sua mãe. Siga a mesma história. Uma vida trocada, uma vida jogada, uma vida prostituída, uma vida destruída. Mas é você que vai dizer: quem vai vencer na minha vida é Deus, não é o diabo. Quem vai vencer na minha vida é Deus, não é o diabo. Quem vai vencer na minha história é Deus, não é o diabo. Quem vai vencer na minha geração é Deus, não é o diabo. A Bíblia está dizendo: ser tu uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Salmo 128, irmão. Olha que coisa tremenda que diz aqui, nesse salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda
nos seus caminhos. Olha aqui, princípios. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meu irmão, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Persevere em temer e servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás em tudo tirar. Aqui está a bênção do trabalho. Mas a Bíblia diz: teme e anda nos caminhos do Senhor. Porque, irmãos, é muito triste você ver uma pessoa que cresceu na igreja, dançava aqui na igreja, e hoje está lá nas redes sociais defendendo o movimento LGBT. Isso é coisa triste. Coisa triste. Pessoa que dançava aqui nessa igreja, cresceu nessa igreja, foi embora para outro lugar, começou a trabalhar, começou a conquistar, alcançou a posição, ganhar dinheiro e tal, tudo subiu a cabeça, influenciada, agora está na rede social defendendo o movimento LGBT. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então olha só: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Olha que promessa. Você está vendo os filhos dos teus filhos, você está vendo os teus netos, você está vendo a tua geração vai continuar. Entendeu, meu irmão? Um princípio fundamental é guardar o caminho do Senhor como família que obedece a sua palavra e dá bom testemunho como servos de Deus. Como Deus disse a Abraão: se tu uma bênção. O salmista deixa claro como será abençoado o homem que reconhece Deus e anda em seus caminhos. A maior bênção é a salvação. Nós precisamos cuidar da doutrina de Deus para sermos salvos e poder salvar os outros. Tópico 4. Jesus veio para nos tornar família de Deus. Preste bem atenção. Você vivia lá na tua família, eu vivia na minha, cada um vivia na sua família. Agora Deus nos alcança para que todos nós agora nos tornemos o quê? Família de Deus. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa poderosa. Quero que você abra, irmãos, esse texto. Incrível, né? João 14. Olha que coisa tremenda. João 14. Olha o que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também? Olha o que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas é para quem? Para os filhos. Para os filhos de Deus. Para quem entrou na família de Deus. Para quem passou a fazer parte da família de Deus. Jesus está dizendo: se assim não for, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho para o Pai. E na casa dele tem muitas moradas. E tudo foi preparado para que assim todos nós venhamos nos tornar o quê? Família de Deus. Quando você se arrepende, quando você aceita Jesus, quando você confessa o Senhor, recebe Ele como teu Senhor, e você se submete à autoridade da palavra de Deus e daqueles que estão liderando segundo a vontade de Deus, então você está sendo inserido dentro da família de Deus. Isso só é possível quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e nos rendemos a Ele ao confessá-lo como Senhor de nossa vida. Deste modo, somos incluídos para dentro da família de Deus por adoção em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, Jesus
Diga para a pessoa que está do seu lado, ei, acorda. Ei, acorda. Jesus, ele é o único filho legítimo de Deus. Jesus é o único filho legítimo de Deus e nós somos filhos por adoção. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfã, hoje sou filho. Todos nós éramos órfãos, irmãos. Todos nós éramos órfãos. E aí, em Cristo Jesus, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber os que creem o seu nome. Crê e obedece. Ok? Então, irmãos, Gálatas 4:5 e Efésios 1:5 fala dessa adoção, desse ato, desse fato de que o Pai nos adotou, de que nós fomos, irmãos, tornados filhos por adoção em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Jesus é o irmão mais velho que aceitou. Agora presta atenção nisso aqui. Que coisa tremenda isso aqui, meus irmãos. Jesus é o irmão mais velho que aceitou se sacrificar para nos tornar seus irmãos na família de Deus. Será que você está disposto a se sacrificar pela vida dos seus irmãos para que Deus salve a sua família? Irmão, como isso é profundo e poderoso. José, o irmão mais novo, sacrificou por todos os seus irmãos. Eu me sacrifiquei por todos os meus irmãos. Você está disposto a sacrificar pelos seus irmãos para que Deus possa preservar a vida da sua família e ela não se perca e vá para o inferno? Entendeu? Que sacrifício você tem feito para salvar a sua família? Alguém disse que a família física de Jesus lhe estava chamando. Jesus disse que sua mãe era quem fizesse a vontade de Deus. Ei, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão à tua procura, estão te chamando. Jesus disse: olha, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Entendeu? Jesus disse isso. Não significava que ele estava desprezando sua família física, mas ele estava destacando a família espiritual. Irmão, você tem destacado a família espiritual de Deus neste lugar? Ou você só está se importando para a sua família física? Você está sacrificando pela vida de alguém para que ela se torne melhor, para que ela cresça, para que ela se torne uma bênção, para que a pessoa se torne uma pessoa de Deus, se torne uma bênção de Deus? Há pessoas que estão se sacrificando, estão dando o seu melhor, e creio que Deus está se agradando, está honrando essas pessoas, está abençoando. Se Cristo não tiver o primeiro lugar em sua família, não há salvação para a sua família física. Digo para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, preste atenção. Se Cristo não for prioridade, não estiver em primeiro lugar na sua vida, não haverá salvação para a sua família física. Você tem que amar a sua família física, viver em unidade com ele, mas você tem que mostrar Jesus em primeiro lugar. Abra Mateus 10, verso 37. Já vamos encerrar. Já celebrar a ceia. Mateus 10. Essa aqui é a igreja dos Mateus, né, rapaz? Mateus, levante a mão aí. Os Mateus, levante a mão. 1, 2, 3. Cadê o Mateus Taveira? Não está aqui não, hein? Está lá.
já no lanche. Então, a igreja tem muito Mateus, né? E Mateus significa o quê? Presente de Deus. Dom de Deus, né? Presente de Deus, né? Então, Mateus, olha só que coisa boa, né? Mateus. Então, você é um presente de Deus para a sua casa, para a sua família. Irmão, olha o que Jesus disse. Coisa tremenda isso aqui. Verso 37. Jesus disse assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo: olha, ame a sua família, ame os seus irmãos, mas você não pode amar eles mais do que a mim, porque senão tanto você quanto eles vão se perder. Os judeus, irmãos, os judeus eram pessoas com forte relação familiar, através do pai da fé Abraão. A vinda de Jesus era para salvar os judeus e aos gentios, estabelecendo a família de Deus do plano espiritual. Então nós estamos dizendo, Jesus veio para nos tornar família de Deus. Que privilégio, que bênção. Fique de pé nesta noite. Quero concluir. Sua esposa está aí do seu lado? Segura na mão dela. A gente sabe que tem algumas pessoas nesta igreja que elas têm problema de infertilidade. Irmão, quero dizer uma coisa. O Eliezer, ali o pastor Paulo e o pastor Antônio, o Eliezer não podia gerar. O Eliezer não podia. O pastor Paulo viu ele, orou por ele, um dia, e o Eliezer conseguiu gerar uma filha. Não existe coisa impossível para o nosso Deus. Não existe. Entendeu? Não existe. É uma bênção gerar um filho. É uma bênção gerar 2 filhos, 3 filhos. Tem trabalho, tem sacrifício. E o homem deve participar, deve se envolver, deve trabalhar para o bem, né, da sua casa. Quantos homens aí lavam o prato, lavam a louça, varrem a casa, levante a mão aí. Sério mesmo? Glória a Deus. Isso não vai tornar você menos homem. Você tem que ajudar a sua esposa. Entendeu? Tem que ajudar a sua esposa. Meu irmão. Não pode, irmãos, né, jogar toda a carga sobre a vida da esposa. E o marido vai falar, estou estressando. Como se ele fosse, né? Não, meu irmão. Quero concluir. Cuide em primeiro lugar, né? Cuide em cumprir os princípios da obediência, unidade, honra e cuidado à sua família. O resultado será a bênção e vida. E priorize o Senhor para que toda a sua família, seus filhos não possam ver que você é um pai 2 caras, né? Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Não lê a Bíblia, não ora, não tem compromisso nenhum com a sua vida espiritual, né, da sua família. Você que está aqui sem pai e sem mãe, seu pai e sua mãe não estão aqui. Nesse momento, quero que você se chegue a uma família. Por que o Asaf está ali, longe dos pais, hein? E o Mateus, filho, você que está aqui sozinho, preste bem atenção em mim. O que eu estou fazendo hoje aqui é profético. É algo profético. A sua família não está aqui. Sua família não está na igreja.
Mas Deus quer que a sua família seja alcançada. Nesta noite, quero que você saia do seu lugar e se junte a uma família. Esteja junto com essa família. Bora, família. Você que é filho, o Júnior está aqui, o Júnior é pai, você chega o Júnior, Francisco Júnior. Nesse momento, assuma a posição. Eu sou órfão, estou sendo adotado por essa família, por esse pai, por essa mãe. Se coloque nessa posição hoje à noite. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Para que a bênção familiar ela chegue a você. Porque nesta noite, Deus quer derramar uma unção de conquista nessa área na sua vida. Entendeu, meu irmão? Solta esse som, ouça esse som aí. E você vai orar pela sua família. Você vai orar pela sua casa. Solta esse som aí. Ouça esse som. O céu está se abrindo. Tem coisa nova de Deus vindo por aí. Tem coisa nova de Deus para a sua família, para a sua vida, para a sua geração. Aumenta um pouquinho. A promessa é real. Querido, o Senhor Jesus será salvo tudo em tua casa. Essa é a promessa. Não me esquecer. E jamais me esquecerá. É apenas uma fase ou vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os meus sonhos e milagres vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai Família destruída, Deus quer restaurar. Corações feridos, Deus quer curar. Deus quer restituir na sua família, na sua geração, na sua história, meu irmão. Salvação na sua casa. Família destruída, Deus quer restaurar. Corações feridos, Deus vai curar. Oh, aleluia! Agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua família, pela sua geração.
obediência à tua palavra. Pai, repreende todo o campo, na mente e no coração. Restaura, Senhor, cada vida, cada família. Senhor, vem da graça aos pais, vem da graça aos filhos, para honrar os princípios que servem de escudo, que blindam a nossa vida e a nossa família. Que o poder do sangue do Cordeiro, Senhor, seja uma marca sobre cada família. Que hoje o Senhor está recebendo esta palavra. Que o Senhor venha mudar a sua história, venha restaurar a sua casa, venha dar, Senhor, graça para vencer seus desafios. Que venha se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva. Que venha estar, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Que venha, Senhor, estar sendo instrumento do reino. Que venha, Senhor, crescer poderosamente no Senhor. Pai, seja liberado sobre a vida de cada um dos meus irmãos. A bênção, Senhor, familiar. Pai, cada família aqui, Senhor, seja verdadeiramente, Pai, uma família cristã, uma família que tem e serve ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Que essa bênção, Senhor, maternal, a bênção maternal, a bênção dos pais, Senhor, seja liberado sobre a vida dos filhos e sobre a vida da família, e que o Senhor venha cancelar toda esterilidade para aquele que tem honrado os princípios, e que tem, Senhor, obedecido a tua palavra, e tudo aquilo, Senhor, que é necessário, Pai, para cumprirmos e vivermos segundo a tua vontade. Nesta noite, Senhor, nós oramos e liberamos a bênção paternal, a bênção maternal, a bênção espiritual, a bênção, Senhor, pastoral. Nós liberamos, Senhor, a bênção da prosperidade, a bênção da conquista sobre todos aqueles que aqui estão, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre as suas gerações, Pai. E que essa bênção venha alcançar a cada um através dos princípios da honra, princípios da obediência, princípios do respeito e os princípios do cuidado de uns para com os outros, através da unidade familiar, em nome de Jesus. Um abraço na sua família. Glória. Existe alguém que nesta noite quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, quer entregar o seu caminho ao Senhor? Pode chegar aqui que nós queremos orar por você. Se não tem, quero chamar o pastor Paulo, vai estar celebrando a ceia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois, irmão, não saia sem falar.